안녕하세요. Hoje vamos falar do caso 4 de nasalização. Vou tentar ser o mais resumida possível para não ficar cansativo, mas tem detalhes que realmente a gente tem que explicar. Então vamos lá. Caso 4, vamos ler juntos. Se, ou seja, existem condições. Se aplicarem todas as 4 situações abaixo, a palavra que possui patim, nian, nesse enunciado já tem dicas importantes. Uma é, existem requisitos a cumprir, e são 4. E o patim tem que ser nian. Eu quero aproveitar para deixar aqui a informação de que o patim pode ser também um patim duplo, desde que o som seja nian, seja o som do N, tá bem? Então vamos lá. Primeiro requisito, patim nian ou patim duplo com o som do N, sucedido de riel. Então o encontro do som do N lá no patim com o som do riel no bloquinho seguinte é um dos requisitos. Segundo requisito, palavras compostas por afixos. O que são afixos? Eu vou colocar exemplos aqui. Vamos lá. A primeira coisa eu quero lembrar para você, caso você não lembre, o que é um radical de uma palavra. Radical é aquilo que é mais importante e que não vai mudar. É a partir dele que a gente forma novas palavras. Vamos ver aqui, por exemplo, a nossa palavrinha inicial, pedra. Pedra. Vamos dividir nossa palavrinha em sílabas para ficar mais fácil. Pé é a primeira sílaba. Vamos verificar se na próxima palavra que vem de pedra nós temos esse pé. Temos, olha ele aqui, pé. Por enquanto ele não mudou. Pé, pé. E na próxima, que também é derivada de pedra. Pé também temos. Vamos para outra sílaba da nossa palavrinha original. Drá, drá. Vamos verificar se esse drá está aqui também? Em pé, drá. Inclusive tem um R. Mas, vejam que na palavrinha de origem, nós não temos esse R, certo? Então, o drá ainda continua se repetindo. Drá e drá. Vamos ver na última, ela tem que estar constando em todas. Pé, dr, dr. O A não aparece mais. Isso quer dizer que o nosso radical, a nossa raiz, aquilo que não muda é o P-E-D-R, certo? Esse A aqui, nós não precisamos nos aprofundar, já que não estamos estudando português, mas é uma vogal temática. Para o que nós precisamos do coreano, não é importante aprofundar mais. Mas já entendemos que radical é aquilo que não vai mudar depois que nós derivamos, que nós criamos palavrinhas novas a partir do que nós já tínhamos. P-E-D-R é o nosso radical. P-E-D-R. P-E-D-R, tá? O A não se considera porque o A não está em todas elas, tá bom? Então, descobrimos o que é o radical. Agora vamos descobrir o que são esses afixos. Afixos é aquilo que nós colocamos ou antes ou depois do radical. Por exemplo, aqui, empedrar. O em é um afixo, o ar é outro afixo. Aqui nós temos pedreiro, então nosso radical já começa, né, na palavrinha, mas temos afixo no final, eiro, tá certo? Então afixo é aquilo que nós fixamos antes ou depois do nosso radical. Nós poderíamos aprofundar e dizer que essa parte que vem no início, antes do radical, é o prefixo e o que vem depois é o sufixo, certo? E que nem todas as palavras vão ter prefixo e nem todas vão ter sufixo. Ou seja, nós podemos formar livremente, ou só com prefixo, ou só com sufixo, como temos aqui pedreiro, tudo bem? Bom, entenderam o que são afixos? É tudo aquilo que a gente coloca antes ou depois do nosso radical. Agora que já falamos sobre o que são afixos, nós chegaremos já no coreano, tá? Com os exemplos vocês vão ver afixos. Pedacinhos, bloquinhos, antes do radical da palavra ou depois. Mas entendam já que é o segundo requisito para aplicarmos o caso 4, para nasalizarmos como deve ser nasalizado segundo o caso 4. Primeiro requisito, o som do patinho tem que ser o N. E depois, no bloquinho seguinte, riel. Segundo requisito, a palavrinha tem que ser composta por afixos. Ou antes do radical, ou depois do radical, devem ter afixos. Ou nos dois, no começo e no final. O terceiro requisito é que essa palavrinha deve ser derivada de caracteres chineses. Então, vamos lá.
como é que a gente vai saber que uma palavra veio de caracteres chineses? Conhecendo o vocabulário. Então, não é algo que a gente vai fechar o conteúdo e dizer, eu sei todas as palavras que se aplicam ao caso 4 de nasalização. Não. A gente precisa fortalecer nosso vocabulário, aprender mais vocabulário, descobrir, aprofundar de onde veio aquela palavrinha. Nós teremos exemplos aqui de palavrinhas assim, então já acrescenta ao seu vocabulário, anota bem no seu caderno e faz aquela ressalva importante. Palavras que são derivadas de caracteres chineses, que vêm de caracteres chineses, tá bom? Com o tempo a gente vai trazer mais palavrinhas para o vocabulário e, claro, perceber que naquela palavra em específico se aplica esse caso, porque justamente ela responde, ela atende aos 4 requisitos e ser derivada de caracteres chineses é um deles. Vamos para o 4º requisito, palavras com 3 sílabas. Eu acho que esse é um dos mais legais, porque se você vê que tem patinha com o som do N e depois tem riel, mas a palavrinha não tem 3 sílabas, 3 jamos, 3 bloquinhos, já descarta. Nem precisa se preocupar se é derivada de caracteres chineses, se tem afixo. Olhou que tem 2 bloquinhos, 1 bloquinho só, 4 bloquinhos, descarta. Só vai levar em conta se ela tiver 3 jamos, 3 sílabas, 3 bloquinhos. Aí, depois você vai ver se ela tem afixos, se ela vem de caracteres chineses, mas acredito que essa é uma dica legal. Observa logo se tem 3 bloquinhos. Tem? Tudo bem. Vou ver se o meu som é do nian no patinho, mesmo que seja patinho duplo, tá? E se depois tem riel, se existe o encontro do som do N com o som do riel. Essas 2 dicas eu acredito que são as principais. Pegou isso aqui? Olhou se tem 3 bloquinhos, 3 jamos? Ok, tem. Agora eu vou verificar se esse som no patinho é do nian e se no bloquinho seguinte tem riel. Tem também? Tem. Opa, o que é que eu preciso agora? Ter noção de vocabulário, para saber se ali tem afixo, para saber se ali é derivado de caracteres chineses, tá bom? Olha só como a gente nasaliza. Se o som do nian estiver lá embaixo, no patinho, o som, tá? Nós já explicamos que se tiver patinho duplo e o som for do nian, é assim também. Desde que no bloquinho seguinte, no jam seguinte, tivermos riel. Esse som, você concorda comigo, eu sei, já é um som nasal. Mas riel, a Leide não é. Como é que a Leide se nasaliza? A gente já aprendeu. É o som do N também. Viram que não tem segredo? Aquelas regrinhas que aprendemos desde o caso 1 vão se repetindo. É só lembrar como se nasaliza cada som. Aqui nós sabemos que a Uriel, a Leide, vai ser nasalizada com o som do N. O patinho já tem som de N, já tem som nasal, não precisa fazer mais nada. Então vamos voltar para os exemplos para pronunciar. Então vamos ler as palavrinhas, sabendo já como é que se nasaliza. Lembrando que o Riel é que será nasalizado com o som do N. Sang, riang ou niang? Niang, muito bem. Sang. Outra, nakwanun. Certo? O som do riel se torna N. Nasalizamos assim, nesse caso 4. 3 jamos, palavrinhas derivadas de caracteres chineses. Vou mostrar para vocês lá na interação alguns exemplos, para vocês entenderem melhor isso. Palavrinhas formadas por afixos, nós temos riang, que significa quantia, quantidade, volume. Nós temos ron, que significa teoria, tá bom? Então, ponto de vista otimista seria algo como teoria do otimismo, teoria otimista, tá bom? A gente vai falar isso lá na interação melhor. Kongwan nyok, nyok. Nasalizamos dessa forma, já que a palavrinha segue todos os 4 requisitos do caso 4. Kongwan nyok significa habilidade ou poder. Olha só, poder público, tá bem? E ponyo também é um afixo que significa taxas, custos, gastos, tá? E ponyo. Então, vamos ler com o som do nian. Por quê? Porque tem 3 jamos, a palavra é derivada de caracteres chineses, a palavra possui afixo, a palavra tem patinho nian, sucedido do riel. Patinho com o som do N, sucedido do som do riel. Então, ela se encaixa justamente nesse caso 4. E a última, iwon
ron ou non? Non, muito bem. E o non, tá bom? Ron também é um afixo. Nós vimos ele aqui em cima, tá vendo? Ron significa teoria. Só que quando a gente coloca numa expressão, se você for buscar a tradução literal dessa expressão completa, você vai ver como ponto de vista otimista ou teoria otimista. Aqui, Iwon significa binário. Ron é teoria. A teoria do que é binário é o dualismo, tá bom? Então, deu para ter uma noção um pouquinho desses afixos, dos seus significados, de como utilizá-los. Mas o mais importante que nós precisamos aqui é que vocês percebam como nasalizamos. Que só Uriel sofreu a nasalização, porque ele não era nasal. Ele se nasalizou com o som do nia. Mas lembrem que existem palavras que têm 4 diamos, 4 bloquinhos, e não se aplica esse caso, porque esse caso só serve para 3 diamos, mais os demais requisitos. Temos também palavrinhas que terão esse riang, mas ele não estará ali na posição de afixo. Não se preocupem com isso agora, tá? O que é necessário aqui nesse caso 4 é que vocês vejam esses exemplos, não se esqueçam deles, tomem por base, porque pode ser que apareça mais à frente palavrinhas que vocês vão ouvir com o som nasal e podem ficar sem entender por que esse som é assim. Mas agora a gente já sabe o porquê. São derivadas de caracteres chineses, possuem afixos, possuem 3 diamos, possuem o som lá no patim, do nian, que pode ser patim simples, mas também patim duplo, desde que se pronuncie nian. E no bloquinho seguinte, o som do riel, aí sim a gente vai nasalizar esse riel com o som do N, tá bom? Tudo isso para que a gente saiba se vai nasalizar esse riel com o som do N, se a gente vai ter aqui o fenômeno da nasalização, tá bom? Bom, demais informações vamos trazer lá na interação para praticar melhor. As dúvidas também vamos deixar para tirar lá na interação, combinado? Vejo vocês em breve. Annyeong!